Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Este é o canal Brasileirices. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida bastante frequente que vocês me fazem bastante, que é a diferença entre em casa ou na casa. Qual é o correto? Eu estou em casa ou eu estou na casa? Eu vou mostrar para vocês uma explicação bastante simples e direta no primeiro momento, e depois nós vamos deixar um pouco mais complexo para quem quiser se aprofundar no tema. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Como eu prometi para vocês, primeiro a resposta simples e direta. Quando falamos sobre a palavra casa, é sempre um pouquinho diferente, porque nós temos regras especiais na gramática. Quando eu falo em casa, necessariamente eu estou falando sobre a minha casa, a própria casa. E quando eu falo na casa, eu estou falando sobre a casa de outra pessoa. Por isso, a sua frase precisa de um complemento. Então, se eu digo que eu estou em casa, ponto, significa que eu estou na minha casa e todo mundo vai entender o que você está dizendo. Falando isso, a gente pode fazer outras frases. Por exemplo, eu vou para casa, eu vou ficar em casa hoje, eu voltei de casa, etc., com outras preposições. Então, nós estamos discutindo aqui usar ou não usar o artigo a. Quando eu falo eu estou na casa, vocês já sabem muito bem que esse na é a contração da preposição em com o artigo a. Em mais a, na em português. Então, se eu falo que eu estou na casa, ponto, a frase é muito incompreensível, porque nós ficamos esperando você completar essa frase e dizer, ok, na casa de quem? Então, nunca diga eu estou na casa, ponto, eu fui para a casa, eu voltei da casa, ou eu saí da casa, etc. Ou seja, o uso dessa preposição com o artigo, porque nós precisamos de mais informações. Quando eu falo que eu estou na casa, eu estou falando sobre uma casa específica. Portanto, você precisa me dizer qual casa é essa. Por exemplo, eu estou na casa da Mariana. Eu estou na casa do Antônio. Tá certo? Então, sempre lembrem-se disso. Eu estou em casa, eu estou na minha casa. Eu estou na casa. Eu preciso de mais informações para essa frase ficar completa. Portanto, eu estou na casa da Mariana. Bom, até aqui esse vídeo é suficiente se você quer saber a diferença entre em casa e na casa, mas acho que é uma boa oportunidade para a gente aprofundar um pouquinho mais essa discussão sobre casa, porque quando nós falamos sobre o uso da crase, a palavra casa tem algumas regras especiais. Primeiro, vamos nos lembrar o que é essa crase. Já falamos algumas vezes no canal, e crase é aquela junção da preposição a com o artigo feminino a. A vira esse a com o acento para o outro lado. Estou falando de uma maneira simplificada, porque oficialmente crase não é um acento, nananã, mas eu quero simplificar aqui para vocês. Então, a mais a gente tem essa contração e a formação dessa crase, que é o a com esse sinal gráfico lá em cima, que marca essa junção. Qual o problema aqui? Problema não. Qual é o desafio, a diferença que nós temos aqui?
a gente só vai utilizar a crase se essa casa estiver especificada. Por exemplo, eu vou à casa de Joana. Eu estou especificando essa casa, portanto, a crase estará lá. Para trazer para você um outro exemplo de crase, para você se relembrar o que é isso, eu também poderia dizer: eu vou à praia. Eu vou à praia. À praia. Muito comum no Brasil também dizer: eu vou para a praia. Para uma preposição, a o artigo. Portanto, se você diz que eu vou à casa com a crase, você está dizendo que você vai a uma casa específica. É mais ou menos a mesma regra, né? Portanto, o a casa sem crase, eu tô falando de qual casa? Isso mesmo, a minha casa. Por isso que em 2019, quando aqui em São Paulo, na minha cidade, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, recebeu a exposição da Tarsila do Amaral, que foi uma exposição maravilhosa. Eu sou muito fã da Tarsila do Amaral. Então, foi uma grande exposição que movimentou a cidade, porque foi a maior exposição da artista até o momento. E a revista Veja São Paulo colocou na capa uma notícia sobre essa exposição, e o título dessa notícia causou um pouco de estranhamento. Na capa da revista, que vocês estão vendo aqui, tem a foto do Abapuru, que é a obra mais famosa da Tarsila do Amaral, e logo abaixo escrito assim: de volta à casa. Muita gente ficou confuso com esse a casa sem a crase. Por que não seria de volta para a casa? Bom, a gente está falando que a Tarsila, e especificamente o Abapuru, voltou para a casa dele, voltou para o Brasil. Se você não sabe, o Abapuru não está no Brasil. O Abapuru está lá em Buenos Aires, na Argentina, no Museu Malba. Mas, durante a exposição, o Malba emprestou o Abapuru para nós, para o Brasil, para o MASP, para a realização dessa exposição. Então, o título, a mensagem que está nessa capa, tá certinha, porque ele está de volta à casa, de volta para casa, a casa dele, sem crase, porque ele está falando da própria casa dele. Também é uma construção um pouco não comum atualmente no país, porque na maioria das vezes nós vamos utilizar a preposição para e não a. Então, seria mais comum um brasileiro dizer de volta para casa, e numa linguagem informal, a gente abreviaria esse para e transformaria em pra, de volta pra casa, tá certo? Então, essa foi a explicação sobre o casa, repassando em casa, para casa, de casa. Eu tô falando sobre a minha casa. E na casa, da casa, etc., é a casa de alguém, de outra pessoa. Então eu preciso especificar e trazer mais informações. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada! Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links dos meus e-books, materiais, jogos de português como língua estrangeira, também meus cursos online. E lá no Instagram tem novidade quase que diariamente. Então você pode me seguir lá também, @canal Brasileirices. Obrigadinha, até a próxima. Tchau, tchau.